Olá, pecadores! Eu sou o missionário Reinaldo e desejo todas as ricas bênçãos celestiais para você e para a sua família. O devocional de hoje é sobre a morte súbita. Você sabia que milhares de brasileiros morrem todos os anos de maneira inesperada? Esta é uma grande realidade dos nossos dias. Por isso quero te trazer uma esperança com a palavra do Senhor, lhe trazendo a vida, que há esperança após a morte em Jesus Cristo. A palavra de hoje se encontra em João 11, versículo 14. Lázaro está morto. Quando Jesus chega àquele local, ele encontra-se com Lázaro morto na sepultura. Os seus familiares se encontravam chorando com a dor da saudade, porque a morte tinha visitado eles naquele momento. Quero dizer com essa palavra que há algumas ideias erradas com relação à morte. Note bem o versículo em que o próprio Tomé, aquele Tomé, o incrédulo, ele olha para Jesus e diz: vamos nós também para morrermos com ele? Porque Jesus, ao saber daquela situação, Jesus decide ir até aquele lugar, mas de repente Tomé questiona: mas Senhor, nós vamos morrer com ele? Algumas ideias erradas. Mas Senhor, é culpa minha? É culpa dos outros? A culpa é de ninguém? A culpa é nossa? A culpa é de Deus? De quem é a culpa? Meus amados, eu particularmente enfrento uma dificuldade na saúde que provoca a morte súbita. Uma doença cardíaca maligna que foi me acometido desde o ano de 2012. E pela graça de Deus tenho vivido um dia por vez. E a minha intenção neste vídeo é apresentar para você, através desta mensagem, que há esperança. A esperança em Cristo tem como você viver, mesmo com uma enfermidade, até mesmo que você pode morrer a qualquer momento, lhe dar uma esperança, lhe dar também um estilo de vida saudável que glorifica o nome de Jesus. O que eu quero dizer que nesta palavra também, que a morte é um fato que está sobre todas as pessoas, de todas as idades, de todos os níveis sociais, religiões. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, em João 11, versículo 17. Então note bem que a situação não era tão confortável, porque a dor, na verdade, era profunda. Analisando esse texto, percebemos que foi inevitável a morte de Lázaro, a sua doença inesperada. Mas o amor de Deus incondicional se manifesta nessa família neste momento, para a glória e honra do seu santo nome. Entendemos que o pecado é a maior causa da morte, que entrou no mundo trazendo a separação, a dor e a miséria. Mas podemos perguntar: há alguma coisa que podemos fazer diante da morte, das situações de adversidades, dos sofrimentos? Sim, podemos tomar a atitude correta. A atitude correta aqui diante dessa dificuldade, em primeiro lugar, queremos dizer que é entender o propósito de Deus. Neste fato específico de Lázaro, a Bíblia diz para nós que Jesus, ao ouvir essa situação, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então o versículo bíblico nos afirma que havia um propósito específico, a glória de Deus diante daquela adversidade. Então eu digo para você que Deus quer ser glorificado. Deus será glorificado em todas as circunstâncias da sua vida. Então, por que a glória de Deus? Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Mesmo que a dor era momentânea, mas ali haveria uma ressurreição para aquele homem chamado Lázaro, um privilegiado, foi ressuscitado dentre os mortos. Então, o propósito de Deus não somente é que Deus seja glorificado, mas também que as pessoas se arrependam. E também a palavra de Deus diz para nós que para os cristãos enfrentar a morte, a dificuldade, estaremos mais parecidos com Cristo. Estaremos com Cristo para toda a eternidade. Se enfrentarmos a dificuldade, seremos transformados à imagem de seu caráter. Nunca me esqueço, quando eu estava ali enfrentando um momento muito difícil na minha vida, algumas crises de morte súbita havia me acometido naquele momento. Estava no hospital e na madrugada uma senhora estava fazendo a limpeza daquele local. Eu disse para ela: senhora, pode ser os meus últimos momentos nesta vida, mas eu quero te dizer que há uma esperança em Cristo. O Evangelho de Cristo é a minha única esperança. Eu quero compartilhar com você este Evangelho.
Naquela madrugada, aquela senhora entregou-se a Jesus. Ela disse para mim: rapaz, você nem imagina o que eu iria fazer neste momento. Há poucos momentos eu iria tirar a minha própria vida, porque eu estou numa situação desesperada. Mas, através desta palavra, o Senhor me trouxe esperança e vida. Meus amados, eu nunca mais encontrei aquela senhora, mas eu creio que aquela palavra transformou a vida dela, a palavra de Jesus Cristo. Então, Deus pode usar circunstâncias de adversidade para que as pessoas se convertam ao seu evangelho. A segunda atitude que queremos dizer é a dor do sofrimento. É saber que o sofrimento vai causar dores profundas. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É um questionamento certo que ela fez, mas ao mesmo tempo duvidoso, porque ela disse: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se tivesse acontecido isso ou aquilo, talvez meu irmão não teria estado nessa situação. Posso te dizer que a dor ela pode causar tanto as feridas, lágrimas, mas também as saudades. Então Jesus aqui, movido de íntima compaixão, ele se colocou no lugar destas pessoas para assim consolar seus corações. E a Bíblia diz que o Senhor é o Deus de toda a consolação, o Deus de toda a consolação. Então muitas pessoas estão amarguradas contra Deus, também até mesmo outras pessoas ficam amarguradas contra outras por causa do sofrimento. Mas eu quero te encorajar que esses sentimentos ruins sejam vencidos, superados, para que você viva para a glória de Deus. A dor e o sofrimento, ela pode transformar nossas vidas. Na minha vida especificamente, eu entendi que o propósito de Deus era que esta dor e esse sofrimento, mesmo que momentâneo, temporário ou subitamente que pode acontecer, foi entender que Jesus quer me transformar cada vez mais a sua imagem e semelhança e também provocar mudanças profundas que esta enfermidade tem me ajudado a buscar a Deus de todo o coração, viver na dependência dEle diariamente. O que eu te digo é as mesmas palavras de Jesus que Ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui é compassivo, Ele coloca-se perante ela e disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ele ainda questiona: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Você crê nisto, Marta? Maria, familiares, ouvintes, você crê nesta verdade que Ele é a ressurreição e a vida? Mesmo que a morte é um fato terrível, Jesus é a vida incrível após a morte. O que Jesus disse para eles é que eles não deveriam viver diante de um sentimento que provocasse a revolta contra Deus. Note bem os incrédulos. A incredulidade veio e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Em alguns momentos aqueles incrédulos disseram: ele não deveria ter permitido que este homem morresse, porque ele morreu. Então, meus amados, diariamente nós precisamos enfrentar a morte, a dor, o sofrimento e tantas outras circunstâncias. É necessário equilíbrio emocional, tranquilidade para enfrentarmos e vencermos esses sentimentos na vida. Sejamos corajosos, que enfrentemos a morte não com a nossa força, mas com a graça, com a misericórdia e com a glória que há em Jesus Cristo. Os sofrimentos fazem parte da vida humana e por isso nós devemos glorificar a Deus em todas as áreas de nossa vida. Meus amados, não somente devemos entender o propósito para todas essas circunstâncias, a dor que isso pode nos causar, mas a grande verdade que queremos aprender nesta mensagem é a vitória sobre a morte. Jesus chegou naquele lugar e lhe disse: tirai a pedra. Mas Senhor, já cheira mal, já há 4 dias que este homem está morto. E talvez isso pode provocar um sentimento contrário nas pessoas. Jesus olhou bem para Marta e disse: não te hei dito de que se você crê, você verá a glória de Deus? Meus amados, aqui está o poder da glória de Jesus Cristo. Os recursos de Deus são suficientes. O poder da palavra, tirai a pedra. O poder da glória, em que a glória de Jesus chegou, a pedra se removeu
e ali também a escuridão se removeu, o sepulcro ali se abriu e aquela vida foi transformada. Foi o poder da fé também, porque eles creram no nome do Senhor. Então Jesus diz: Lázaro, sai para fora, sai da escuridão, ó Lázaro, e vem para a luz. Sai das trevas, porque eu sou a luz. Lázaro, sai dos panos de morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, cheira mal, sim, cheiro de morte. Mas Lázaro, saia do cheiro de morte, porque eu sou o bom perfume de Cristo, te traz o cheiro da vida e da glória de Deus. Lázaro, meu querido, abrace os seus familiares, porque a saudade se encerra neste momento, porque a vida venceu para a glória de Deus. Lázaro, receba, venha para a glória de Deus e seja um testemunho vivo de que aqui realmente aconteceu algo extraordinário, algo sobrenatural, em que a morte perdeu neste momento. Lázaro, o poder da vitória de Cristo chegou e o defunto saiu, atendo as suas mãos, seus pés ligados com faixa, o seu rosto envolto em um lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir, porque ele agora é livre, verdadeiramente livre. Sai, Lázaro, porque a morte perdeu, a vida venceu e o milagre aconteceu. O milagre ocorreu neste lugar, Lázaro. Está registrado para toda a eternidade que a morte perdeu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua força? Porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, eu não sei quanto tempo de vida você tem, mas que eu posso te dizer que você tem essa esperança viva na palavra de Deus, na glória que há em Jesus Cristo. Quando você conhece a Jesus, você conhece a vida, o seu cheiro de morte será tirado, porque você terá o bom perfume de Cristo. A escuridão será removida, porque você terá a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Muito dentre os judeus ouviram esta palavra, porque a morte perdeu, a vida venceu, o milagre ocorreu e a salvação aconteceu. Dentre os judeus houve ali homens que a Bíblia diz para nós vindo até Maria e que tinham visto toda essa situação e tudo que Jesus fez, creram nele. Este é o maior propósito do sofrimento e até mesmo da morte, para que creiamos no nome do Filho de Deus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Neste momento, meus amados, a minha palavra, que é a palavra de Deus, falando ao meu coração, diante de tantas notícias que você está recebendo da morte. Haverá vida após a morte? Em Cristo haverá vida. Em Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus virá outra vez para ressuscitar os que são salvos, ressuscitar os perdidos e julgar também. Se você morrer sem Cristo, haverá ressurreição também, mas a ressurreição para a condenação. Se morre com Cristo, crendo no Evangelho de Jesus, a Bíblia diz para nós que haverá ressurreição para a vida e para a vida eterna. Então que essa seja a sua fé, que essa seja a tua esperança em Cristo. Mesmo se a morte súbita visitar você de maneira inesperada, esteja preparada para encontrar a Jesus. Um passo da eternidade. Ouvi uma definição que a morte é simplesmente fechar os olhos para esta vida e abrir na eternidade. Que assim você abra os seus olhos na eternidade com Cristo. Que o momento que você fechar para esta vida, você acorde para toda a eternidade ao lado do Senhor. Agradeço a cada um que tem apoiado neste canal, nesta jornada, que tem orado por nós diariamente. Que Deus abençoe a tua vida no nosso ministério da evangelização, levando o Evangelho àqueles que não têm esperança, levando o consolo para os nossos irmãos em Cristo. Esta é a razão da existência desse canal. Que Deus abençoe a tua vida, o teu apoio, a tua família. Vamos orar.
Pai querido, nós oramos que esta palavra nos trouxe vida, a ressurreição e a vida em Cristo. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes e aqueles que ouviram esta palavra e ainda não têm esperança, que eles possam neste momento confessar com a própria boca e crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Abençoe os nossos irmãos em Cristo que estão enfrentando perdas de familiares e entes queridos. Que assim o Senhor console os seus corações com esta palavra, que o Senhor é a ressurreição e a vida. Que o Senhor nos desperte cada vez mais para levar esta palavra de esperança, de luz, salvação a cada um daqueles que amamos e às pessoas que estão mais próximas de nós. Que levemos o Evangelho de Cristo, a ressurreição de Cristo, porque o Senhor venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Assim nós oramos por cada um que receberá esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até a próxima.